Boa noite, irmãos. Eu vos saúdo em nome do Senhor Jesus. É uma alegria podermos estarmos reunidos com o povo de Deus para a adoração ao nosso Senhor. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Nós continuaremos no capítulo 2. Nós faremos a leitura dos versículos 8 a 15. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 8 a 15. Colossenses, capítulo 2, versículos 8 a 15, diz assim a palavra do Senhor. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. Vamos mais uma vez à presença do Senhor em oração. Pai Celestial, estamos diante do Teu povo, diante da Sua palavra que acabara de ser lida, e pedimos ao Senhor que ilumine as nossas mentes. Prepare os nossos corações para ouvir as verdades extraídas deste texto sagrado. Fortalece a nossa confiança em Ti, e que nós sejamos encorajados a confiarmos, que saiamos daqui confiando muito mais no nosso Redentor. Abra os nossos olhos, destampe os nossos ouvidos. Pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, neste trecho do capítulo 8 a 15, ele estará tratando agora sobre o antídoto que ele aplicará na continuidade dos versículos 17, 16 a 23. Por que que os irmãos de Colossos, eles deveriam se preocupar em não dar atenção às vãs filosofias? Justamente, este é o ponto aqui chave, onde o apóstolo Paulo, ele dá este antídoto contra a este falso ensino. No versículo 8, esta verdade ela é colocada, desenvolvendo que essa filosofia ela tem vãs sutilezas. E esta filosofia ela vem também por meio de tradição dos homens e do rudimento dos homens e do rudimento do mundo.
aqui nós temos uma estreita relação entre os versículos 6 e 7 do mesmo capítulo. De um lado, os versos 8 a 10, o que fora colocado positivamente nos versículos 6 a 7, ou seja, continuem a viver em Cristo Jesus o Senhor. Aqui nos versículos 8 a 10, significa 3 coisas: não se deixe levar por qualquer ensinamento que não seja segundo Cristo, pois Ele suprirá todas as suas necessidades, já que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E uma vez que Ele é o supremo soberano de tudo, não tem outro a quem vocês possam confiar. Paulo aqui indica estar profundamente preocupado com os falsos ensinamentos daqueles cujas teorias especulativas engenhosamente apresentadas pudessem minar a confiança dos colossenses em Cristo como seu Salvador completo. Ele chama esse sistema subversivo de pensamento e de moralidade de regras e regulamentações, de filosofia e de falso enganos. Usa palavras tais como tradições dos homens, rudimentos do mundo, para descrever esses que estão subvertendo os princípios ensinados por Epáfras e agora estão sendo novamente confirmados pelo apóstolo Paulo. Que aqueles que foram resgatados do domínio das trevas, como o apóstolo Paulo cita no versículo 13 do 1º capítulo, e transferidos para o reino do amor de Deus, não sejam levados pelo despojo e se tornem escravos mais uma vez. O alvo do apóstolo Paulo é dar essa segurança de que o que eles haviam aprendido, porque eles deveriam estar em Cristo, e agora confiando porque estão em Cristo, eles não deveriam voltar atrás. Eles não deveriam procurar as vãs filosofias, como se ainda necessitasse de algo mais para que eles pudessem salvar-se. A grande verdade é, Cristo é tudo que importa. E os colossenses deveriam estar já imunizados contra qualquer vírus. Esta é o grande ponto do apóstolo Paulo. Eles não deveriam ser levados cativos pela filosofia de alguém. Joséfo, um historiador da igreja, um historiador dos judeus, ele demonstra em um dos seus livros, demonstra que há um sistema elaborado de pensamento e disciplina moral naqueles dias, que era chamado de filosofia, ou seja, filosofia moral, quando não é ressaltado o aspecto científico. Ele afirma que existia 3 formas de filosofia entre os judeus. Existiam 3 escolas. A primeira escola era a escola dos fariseus, a segunda escola, a escola dos saduceus, e a terceira, a escola dos essênios. Quando se tem em mente que o sistema do erro ao qual o apóstolo Paulo está combatendo aqui, muitos traços estão se assemelhando à terceira escola, a escola dos essênios. Nessa relevância dessa citação de Joséfo, se torna muito mais claro, porque Paulo está aqui advertindo contra todo tipo de filosofia que não leva a nada mais do que o falso engano. É vazia, é fútil, é enganadora, pois enquanto promete grandes coisas àqueles que obedecem às suas ordenanças, não pode cumprir nenhuma de suas promessas. A filosofia dos essênios estava baseado em um conjunto de cerimonialismo judaico, angelolatria e ascetismo, como indicam o restante do capítulo 2. Ou seja, eram as regras que faziam parte deste conjunto. Quando nós olhamos cada um desses aspectos a qual o apóstolo Paulo combate, olha, não ajam desta maneira, não permitam abrir os seus ouvidos para este ensino falso. Qual é o ensino falso? A tradição dos homens.
Essa não era a tradição apostólica, porque em outro lugar o apóstolo Paulo diz que a tradição apostólica deve ser seguida. Aquilo que foi ensinado por Epáfras estava sendo confirmado pelo apóstolo Paulo, e este tipo de ensino era um ensino também de tradição, mas contudo não de tradição de homens. Ou seja, aqui nós estamos vendo uma tradição pertencente à corrente principal do judaísmo, apesar de ter algo em comum com ele e adotar alguns de seus princípios. Aqui era uma mistura de cristianismo, cerimonialismo judaico, angiolatria e ascetismo. Eles também não deveriam obedecer os rudimentos do mundo. Esses são elementos da esfera física como também espiritual. Quando olhamos para Colossenses capítulo 2, versículo 8, nós vemos que ele está harmonizando-se com um contexto imediato que fala acerca da tradição dos homens. O termo mundo, cosmo, deve provavelmente ser considerado no seu sentido aqui ético, como acontece com frequência nas epístolas do apóstolo, para indicar a humanidade alienada da vida de Deus. Esses são os rudimentos de homens mundanos, são rudimentos mundanos. Com toda probabilidade, essa interpretação do modificar o mundo é válida também aqui nesse texto, como também em Gálatas, capítulo 4, versículo 9. Ou seja, fala dos rudimentos fracos e pobres deste mundo. Aqui, a consideração, à luz desses contextos, é a abordagem segundo a qual, lá em Gálatas, a expressão rudimentos do mundo indique ensino rudimentar com referência às regras, regulamentações, ordenanças, por meio das quais o povo judeu e gentil, cada qual à sua maneira, tentava, por seus próprios meios, alcançar a salvação, antes da vinda corporal de Cristo. Ou seja, eles estavam retornando às sombras. Todo o cerimonialismo do Antigo Testamento tinha um único objetivo, de apresentar Cristo, aquele que era suficiente para a salvação do homem. Toda lei cerimonial tinha este fim em cumprir. Com a vinda de Cristo e o trabalho de seus apóstolos, essa tendência e esse ensino pecaminoso de essa autossalvação, ou como os teólogos chamam, autossoteriológico, estava continuando por meio desse tipo de entendimento, patrocinado por judaizantes entusiasmados. Em seus ensinos, os últimos tentavam combinar a fé em Cristo com confiança nas ordenanças. Ou seja, a salvação pela fé não era um único meio, mas a salvação e o cumprimento de regras era de fato o que precisava para que as pessoas fossem salvas. É este mesmo perigo de confiar em ordenanças, a fim de suplementar a fé em Cristo, que o apóstolo Paulo aqui impôs também em Colossos, apesar de fazê-lo de forma um tanto diferente, mais complicada. Não é necessário que se deve negar que alguma dessas regulamentações tratavam até de adoração a anjos. Apenas deve-se ter em mente que o termo rudimentos em si não significava necessariamente anjos. O que está condenando aqui é o ensino errôneo. Ora, se as pessoas pudessem pelo menos ver as implicações da fé em Cristo em toda a sua gloriosa plenitude e suficiência, elas morreriam para os rudimentos, como bem esclarece o versículo 20. Se morrestes com Cristo, versículo 20 do capítulo 2, se você está com a Bíblia aberta. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Ora, se nós já estamos mortos para estes princípios, porque eles não nos salvam, estes princípios tinham um alvo de apontar para Cristo, logo nós não devemos mais utilizar-se deles. É como se alguém tivesse uma foto de uma pessoa a quem você tanto está esperando ver, e você recebe esta foto na sua casa. Logo depois essa pessoa aparece pessoalmente, mas você continua
ainda olhando para a foto e deixando de apreciar a presença da pessoa real bem à sua frente. Era justamente isso que os judeus estavam fazendo. Jesus Cristo era tudo aquilo que os homens precisavam, mas eles estavam se deleitando no cerimonialismo, nos falsos ensinos sobre a adoração a anjos. Eles estavam vivendo sobre o falso ensino. Queridos irmãos, essa filosofia é sem dúvida do mundo, como deve ser qualquer sistema que não concede toda a honra a Cristo. Essa é uma preocupação que nós devemos ter ainda hoje, porque imaginando que, mesmo que vivamos no século 21, e nós não tenhamos mais judaizantes entre nós, muitos dentre aqueles que fazem parte da igreja ainda imaginam que a sua salvação é conquistada pelo seu próprio esforço. Como se o seu ato de viver de maneira correta é o que lhe garante a salvação, esquecendo-se que é Cristo que salva. Não há capacidade nenhuma, não há poder nenhum em nós mesmos. Quando nós olhamos para os nossos atos, nós vamos ver o quanto debilitado nós somos, o quanto fraco nós somos, a carência de força, a carência de continuidade, a carência de perseverança em nós. Se não for a graça de Deus operando em nossos corações, nós abandonaríamos a fé. Mas é pela graça de Deus que nós continuamos. É falsa, é enganosa e não é segundo Cristo qualquer sistema que concede honra que não seja Cristo. Tem a tendência de levar homens para longe de Cristo. Tem a tendência de enfraquecer a confiança naquele que é todo suficiente, Salvador. Esses que pensam assim não se harmonizam com a plenitude que os crentes possuem nele. Dar ouvidos às vãs sutilezas, à filosofia vã, dar ouvido à tradição dos homens e aos rudimentos do mundo, é desprezar a Cristo. No versículo 9, nós vamos aqui ouvir novamente o antídoto dado pelo apóstolo Paulo para combater esse tipo de heresia que quer, de maneira consonante, paralela, junta, não somente Cristo, mas Cristo e mais alguma coisa é o que de fato você precisa. O apóstolo Paulo diz que, na verdade, a salvação ela é segundo Cristo. Por que ele é segundo Cristo? Versículo 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando o apóstolo Paulo assim descreve Cristo, ele tem em mente a deidade, ou seja, a essência, não apenas a divindade, o ser de Deus. Ele está aqui se referindo à completa igualdade de essência do Filho com o Pai e o Espírito Santo, ou seja, a sua consubstancialidade. Ou seja, eles três compõem um único e verdadeiro Deus. O apóstolo Paulo não está falando aqui de similaridade, ou seja, de que eles são semelhantes em si, porque se fosse assim, estaria falando de três deuses, mas o apóstolo Paulo está falando de consubstancialidade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo não são três deuses. Pai, Filho e Espírito Santo são um único e verdadeiro Deus. E em Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nós podemos crer que isso fornece sentido correto quando nós observamos a harmonização deste versículo com o contexto. Portanto, já que toda a plenitude da essência intrínseca do próprio Deus está completamente concentrada em Cristo, não existe nenhuma necessidade justificável de procurar ajuda em outro lugar, salvação ou perfeição espiritual. Por que nós devemos procurar, Paulo poderia dizer à igreja de Colossos, por que nós devemos procurar crescer
por meio de regras, por meio de ordenanças, por meio de viver exteriormente, por meio de aspectos exteriores, se Cristo já é tudo na sua vida, por que isso se torna tão importante? O apóstolo Paulo continua no versículo 10. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Em Cristo vocês alcançaram a fonte qual jorra a corrente de bênçãos que fornece tudo o de que vocês necessitam para esta vida e para a futura. Permaneçam, pois, nele e continuarão a experimentar que de sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Ou seja, você terá em Cristo o seu crescimento tão necessário e vital. Além do limite máximo da capacidade humana, a igreja que permanece em união com Cristo recebe amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso, em resumo, toda graça cristã. Nós temos em Cristo a fonte que jamais exaure, jamais termina. É isso que os colossenses estão prestes a cometer, esta loucura de cavar cisternas rotas que não podem reter água nenhuma. Por que deveriam confiar na circuncisão quando eles deveriam estar sepultados com Cristo no batismo? Por que esperar salvação por meio de regulações, enquanto Cristo já havia adquirido a maior de todas as bênçãos para eles? Que tolice recorrer a principados e autoridades quando nele obtiveram a plenitude, a saber, aquele que é o cabeça de todo principado e autoridade. Jesus Cristo é o cabeça deles. Não exatamente no mesmo sentido em que é o cabeça da igreja, a qual é seu corpo, mas no sentido que ele é o supremo soberano de todos. Que fora dele os anjos bons não podem prestar auxílio, e por causa dele o mal não pode fazer dano aos crentes. Esse é o relato descritivo do poder do Senhor Jesus Cristo para o bem da igreja. Os versículos 11 e 12 concentrarão agora o aspecto que o apóstolo Paulo está descrevendo, o tão difícil ensino que está sendo incrementado na igreja, o difícil ensino de ser aceito, ou seja, ou você aceita os aspectos exteriores, ou você aceita obter a sua fé em Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Falando aqui sobre Cristo, cabeça de todo o principal e autoridade, o apóstolo Paulo prossegue: em quem vocês foram dados. Aqui o pensamento de Paulo neste ponto pode ser parafraseado mais ou menos da seguinte maneira: ó Colossenses, não permitam que esses mestres do erro os engane, como se vocês necessitassem ser literalmente circuncidados, a fim de triunfar sobre a indulgência da carne. O que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja de Colossos é exatamente que não é a observância de ritos físicos externos que vai te garantir que você vai vencer o pecado. Não é a garantia de que ao cumprir ritos específicos você vai vencer o pecado, porque essa é uma circuncisão externa que não protege o seu coração. E o apóstolo Paulo enfatiza: vocês já foram circuncidados.
Sim, vocês foram circuncidados com uma circuncisão que excede em muito o rito que está tão vigorosamente recomendado pelos mestres do erro de vocês. Vocês foram circuncidados com uma circuncisão feita sem mãos, pelo despojamento do corpo da carne na circuncisão de Cristo. Ou seja, o desejo pecaminoso que habita no coração de vocês foi retirado por meio do poder de Cristo na cruz do Calvário. Hoje você pode viver a verdadeira liberdade de viver para Deus. Não há possibilidade de regras fazerem você ser santo ou salvar-se. É a sua confiança em Cristo que te capacita a viver de acordo com aquilo que o Senhor ensina em sua palavra. Quando observamos isso, podemos entender que a circuncisão que os colossenses já haviam recebido, o apóstolo Paulo prossegue, tendo sido sepultados no batismo, no qual vocês foram também ressuscitados. Aqui nós temos duas implicações. A primeira delas, Cristo sofreu, morreu, foi sepultado em lugar de vocês e para o seu benefício. Cristo aqui leva a culpa. Ele recebe o castigo da lei para que os seus pudessem ser salvos. Ele toma sobre si a maldição que estava sobre a igreja de Colossos. Quando, pela graça soberana, nós abraçamos a Cristo, quando os irmãos de Colossos abraçaram a Cristo como Senhor e Salvador, eles recebem a certeza de que a sua antiga natureza condenável e cheia de culpa havia sepultada com Cristo, sido sepultada com Cristo. Cristo morre, a minha antiga natureza morre. Era essa a mentalidade que deveria haver na igreja de Colossos. Ou seja, o poder da carne, o desejo de viver em inimizade com Deus é sepultado juntamente com a morte de Cristo. Cristo, ele vence na cruz do Calvário para que a igreja pudesse de fato ter o poder de viver para a glória de Deus. Havia sido sepultado com ele, em que o seu estado, no qual tange a lei santa de Deus, havia mudado de objeto de condenação, agora para recipiente de justificação. Éramos condenáveis. Nossa prática de vida, nossos desejos, nossos anseios, todos eram condenáveis, eram egoístas, eram compulsivos, éramos ambiciosos. A nossa ambição era de fato uma ambição onde não tínhamos Deus como primazia e o maior de todos os privilégios. Quando nós somos circuncidados em Cristo, ou seja, o nosso coração de fato agora tem com clareza o maior de todos os privilégios. Ter Cristo é tudo que importa. Ter Cristo é a maior de todas as alegrias. Consequentemente, vocês não somente foram sepultados com Ele, mas também foram com Ele ressuscitados. Não somente o poder do pecado morreu na morte de Cristo, mas também o poder de viver em santidade ressuscitou com a ressurreição de Cristo, trouxe a vocês com a ressurreição de Cristo. Quando nós dizemos, eu não tenho condições de viver para Deus, eu não tenho condições de viver de maneira obediente para Deus, nós estamos dizendo que o poder da ressurreição é inútil. E os irmãos da igreja de Colossos não tinham que se ater ao cerimonialismo, porque isso estaria ridicularizando a maravilhosa mensagem da cruz do Calvário. A maravilhosa mensagem da cruz do Calvário diz: o poder da pecaminosidade que estava sobre você, que fazia você pecar contra Deus, foi vencido na cruz do Calvário. A ressurreição de Cristo te dá agora o poder de viver de maneira obediente para a glória de Deus. Você é agora uma nova criatura. Você agora é alguém que tem um desejo diferente. Você agora ama viver a lei de Deus. Não porque você quer ser salvo, mas porque você já é salvo. Então você não vive de maneira obediente para adquirir salvação. Você vive de maneira obediente porque você já alcançou a salvação.
Porque a salvação não vem por meio dos seus esforços. A salvação, como nós estávamos dizendo hoje pela manhã na nossa escola bíblica dominical, de fato a salvação é por obras. Se alguém te perguntasse, você é salvo por obras? Sim, eu sou salvo por obras, mas não pelas minhas obras. Eu sou salvo pelas obras de Cristo. A sua humilhação, a sua vida de obediência, a sua entrega voluntária e pelo poder do Espírito Santo, a sua ressurreição, tudo isso é conferido a mim, miserável homem. A segunda implicação que nós temos deste versículo é que por meio da sua completa obra de humilhação, Cristo conquistou para vocês a obra do Espírito Santo. Assim, não só a justificação pertence à igreja, mas a santificação, a gradual renovação espiritual. O Espírito implantou no coração a semente da nova vida. Como diz Colossenses 3:3, vocês morreram e a sua vida está oculta em Cristo, em Deus. Portanto, nesse sentido, queridos irmãos, vocês também foram sepultados e ressuscitados com Ele. O apóstolo aqui exclui definitivamente a ideia de que o ato de batizar tenha valor espiritual. Nós não estamos aqui defendendo o sacramentalismo, como se o ato de batizar salvasse. Este é um ponto. Em virtude do ato em si mesmo, e independente da condição do coração daqueles que professam, aqui e agora crendo no Evangelho, ele cuidadosamente aqui ajusta, por meio da fé no poder operante que levantou dentre os mortos. O homem que ouviu o Evangelho, do modo como é proclamado, deve entregar seu coração ao Todo-Poderoso, Deus cujo poder energizante levantou a Cristo dos mortos. Deve aqui crer que a força espiritual procede deste Salvador ressurreto, que lhe suprirá todas as necessidades do corpo, da alma, no tempo e na eternidade. Então, nossa pergunta seria, qual o significado do batismo, então, neste versículo? Evidentemente, que em todo o parágrafo Paulo magnifica o batismo, tanto que por meio da clara implicação, desaprova a continuidade do rito da circuncisão, se considerado como tendo relação com a salvação. Portanto, aqui a clara implicação é que o batismo tomou o lugar da circuncisão. Assim, o que é dito aqui em referência à circuncisão em Romanos 4:11, como também aqui o apóstolo Paulo faz um sinal e selo. Este sinal e selo é válido para o batismo. No contexto colossense, o batismo é especificamente um sinal de ter sido sepultado e ressuscitado com Cristo. Consequentemente, é um sinal e selo da união com Cristo. É um sinal e selo da entrada no pacto. É um sinal e selo da incorporação no corpo de Cristo, que é a igreja. Ao ser batizado, ao ser aceito na comunidade de crentes, não apenas a profissão da minha fé, mas ao receber as águas do batismo, eu estou sendo inserido no corpo de Cristo. O sinal do batismo retrata o poder purificador do sangue de Cristo e do Espírito. Este retrato vívido é muito valioso. O selo atesta e garante a ação desta atividade de amor e graça na vida de todos que são salvos pela fé em Cristo. Portanto, o batismo nos demonstra um Deus que é condescendente afetuosamente, apesar das nossas fraquezas, nossas dúvidas e nossos temores. Então, em suma, o significado dos versículos 11 e 12 de Colossenses parece ser: vocês crentes não têm necessidade de circuncisão externa. Vocês já receberam uma circuncisão muito melhor, a do coração e a da vida. Essa lhe pertence por causa da sua união com Cristo. Quando Ele foi sepultado, vocês foram sepultados com Ele. Isto é, o seu ego pecaminoso de outrora. Quando Ele foi levantado, vocês foram levantados com Ele, como novas criaturas. Na experiência do batismo, vocês receberam o sinal e o selo dessa maravilhosa transformação operada pelo Espírito. O apóstolo Paulo está enfatizando o poder da nova vida.
como estava anteriormente esses irmãos colossenses. No versículo 13, o apóstolo Paulo traz essa ênfase: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. O apóstolo Paulo agora, ele rompe em júbilo, em um sólido otimismo cristão. Paulo prossegue: a vocês que estavam mortos, você não tinha condições de obedecer a Deus, você não tinha condições de permanecer obedientes a Deus, e por causa disso, as suas transgressões e a sua incircuncisão da carne, mesmo apesar de tudo isso, ele lhe deu vida juntamente com ele. Na sua grande misericórdia, Deus teve compaixão dos gentios, bem como do povo da aliança. Se nós nos apercebermos aqui, quando o apóstolo Paulo refere-se a essa igreja, ele diz: vocês antes, gentios como tais, mortos moralmente e espiritualmente, não somente por causa de suas transgressões individuais contra a lei santa de Deus, mas também devido ao seu estado perante Deus. Porque aqui o que nós temos, qual é a razão pela qual nós estamos mortos espiritualmente? Por causa do pecado original. O pecado original não dá nenhuma alegria em um ser humano obedecer à vontade do Senhor. Nós não pecamos simplesmente por causa dos nossos atos. Nós pecamos justamente porque o nosso coração, ele é tendencioso ao pecado. Uma coisa que eu tenho sempre acentuado aqui é que os atos de pecado, eles não são ensinados, eles simplesmente são praticados. Nós não pedimos para uma criança, eu tenho repetido isso várias vezes, mas é apenas para ratificar um exemplo mais simples de todos. Ninguém ensina uma criança a fazer birra. E por que ela aprende a fazer com tanta eficácia? É porque o seu coração, mais tenro que ela seja, ela é uma pecadora. E porque ela é uma pecadora, ela carece da graça de Cristo. E o que vai salvá-la não são os regulamentos, é a fé dela em Cristo. Quando nós entendemos assim o estado em que nós nos encontrávamos de incircuncisão na carne, nosso estado de culpa, nossa condição pecaminosa, nossa impotência era consequentemente desesperadora, porque não há a possibilidade do homem por si só voltar-se para Deus e dizer: eu amo a Deus completamente com todo o meu coração, eu vivo para Ele com todo o meu ser, independente de Cristo, independente do que Cristo fez, eu vivo a lei de maneira obediente, eu sou perfeito, eu tenho pensamentos puros, eu tenho uma vida reta, eu tenho uma vida santa, eu tenho uma conexão com Deus de maneira perfeita. E a bem da verdade, ao olharmos para o nosso coração e olharmos para a lei de Deus, nós veremos o quanto nós estamos longe dela. O que é que te aproxima então da lei de Deus? Cristo é o único que te pode aproximar. Você não vai viver a lei de Deus para ser salvo, como eu já disse anteriormente, mas você vai amar viver a lei de Deus, e como o salmista no Salmo 119, que vai declamar a lei de Deus como algo mais precioso da sua vida, você vai vivê-la pelo que Deus já fez por você, e não pelo que você quer que Deus faça na sua vida. Anteriormente, sendo filhos da ira, na incircuncisão física ou na simbolizada, estava a morte espiritual e também a incircuncisão moral. Na obra da salvação de Cristo, a culpa de nossos pecados foi removida. Antes de tudo mais, assim quando Paulo descreve como fomos vivificados juntamente com Cristo, ele inicia dizendo: tendo perdoado todos os nossos delitos, não há mais culpa. Porque eu não preciso de regulamentações, não há mais culpa.
O poder do Espírito Santo convence de que eu não salvo a mim mesmo, e Cristo Jesus é suficiente para me salvar. E todo o meu pecado foi castigado naquela maldita cruz. Todos os meus pensamentos, os mais horrendos deles. Às vezes nós podemos dizer que exteriormente nós não pecamos e nós não defraudamos ninguém e não fizemos nada contra a sociedade, somos uma pessoa civilizada. Estamos dentro daquilo que se espera de uma pessoa na nossa sociedade. Mas Jesus Cristo, Ele entende a profundidade da lei e Ele diz: no momento que você sente raiva de alguém, você quebra o 6º mandamento. E se você quebrar um único mandamento, você está quebrando toda a lei. E pelo fato de você quebrar toda a lei, você está sendo, é necessário que haja sua condenação. É necessário que haja sua condenação pela quebra de um único mandamento. E o apóstolo Paulo, mantendo o seu encorajamento e o seu otimismo cristão com a igreja colossense, no versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, no qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. A circuncisão, que era sinal de que o povo participava da aliança, não produzia graça no coração daqueles que acreditavam, daqueles que confiavam em Deus. Não era a circuncisão que de fato levava à santidade. Quando Deus dá vida, em sua misericórdia, não apenas perdoa nossas transgressões contra a sua santa lei, mas cancela a própria lei vista sobre o prisma de seu caráter, que exige pronúncia sobre nós. A lei que, devido às suas muitas rígidas exigências e regulamentações, nos condenam. Aqui nós temos um belo meio de salvação, e nós temos uma maldição suspensa sobre nossas cabeças. Deus aboliu por meio do sacrifício substituto de seu Filho. Às vezes, muitas das vezes, quando nós imaginamos a salvação, olhamos Deus simplesmente virando o olhar para o pecado e não nos condenando no pecado, e isso faz com que diminui a razão pela qual Cristo foi para a cruz. O seu pecado foi condenado. Não foi condenado na sua vida, caso você creia em Cristo. Se você crê em Cristo, o seu pecado foi condenado. A ira do Senhor desceu sobre o Senhor Jesus. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo disse: Deus meu, por que me abandonaste? O Senhor estava ali, sobre justiça, recebendo a punição dos seus eleitos. E Jesus Cristo, naquele exato momento, não poderia ter o afeto do seu Pai, porque ele estava recebendo uma punição que não era devida a ele, sendo inocente. Quando nós olhamos para este ato de graça, nós podemos assim entender que tudo aquilo pelo qual Jesus Cristo morreu no seu sacrifício foi apagado como um documento manuscrito que era contra nós. E é por meio que essas exigências testificavam contra nós. A nossa condenação. Eu não posso ser salvo por isso. O Senhor Jesus Cristo foi à cruz do Calvário e assumiu a nossa condenação para que nós pudéssemos ser salvos. Já que ninguém mais podia cumprir a lei, tanto no seu aspecto moral como no seu aspecto cerimonial, ela continuou por muito tempo sua missão como acusadora. Com a vinda de Cristo, nascido para morrer, uma grande mudança ocorreu. Paulo fala aos Colossenses
que estavam molestados por estes falsos mestres, que lhe tentavam impor suas cerimônias judaicas e adicionavam regulamentações pessoais. Deus eliminou completamente o documento com suas exigências legais. Vocês não precisam cumprir essas exigências para ser salvo. Vocês precisam ter fé em Cristo para serem salvos. Vocês não vivem a lei para serem salvos. Vocês vivem a lei por gratidão, mas não para serem salvos. Como é que isso aconteceu? Porque eu posso ser salvo apenas pela fé. Porque aqui nós vemos Deus cravando na cruz a Senhor Jesus Cristo. Ele removeu do caminho, cravando na cruz. Deus anulou a lei, cravando ela na cruz. Quando o seu Filho lhe satisfez as exigências de perfeita obediência, ele leva sobre si maldição, ele leva sobre si o cumprimento das sombras de todas as cerimônias. Na cruz do Calvário, Jesus morreu. E por causa da sua natureza substituta do sacrifício dele, os crentes não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso não quer dizer que a lei moral perdeu o seu significado para o crente. Porque Cristo morreu de maneira perfeita, isso significa que eu posso viver agora de maneira desobediente, porque já que a lei agora não mais vigora, porque Cristo sendo perfeito, viveu perfeitamente e morreu para a lei, eu posso viver de qualquer forma, porque tudo que acontecer na minha vida, agora já foi computado na morte de Cristo. Nós devemos entender aquela verdade dita pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Ora, se a graça é abundante numa vida que anteriormente era pecaminosa, o que nós devemos fazer agora? Vivemos quanto mais de maneira pecaminosa, para que a graça também seja muito mais abundante. E o apóstolo Paulo vai dizer, certamente que não. Essa é a razão pela qual nós devemos entender que agora nós não devemos nos esquecer de amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Este é o alvo da lei. O Senhor faz uma transformação no nosso coração. A lei do amor possui validade eterna. Ou seja, Cristo cumpriu a lei perfeita, mas isso não significa que as exigências dela sobre nossa vida, como gratidão, elas se tornaram desnecessárias. O supremo deleite do crente é obedecer a Deus por causa da gratidão pela salvação que já recebeu como dádiva. Ele foi isento da lei, vista como um código de regras e regulamentações, como meio de se obter a vida eterna, como uma maldição ameaçando destruí-lo, mas ele não está livre de obedecê-la, não mais com medo, mas agora com alegria. Quando você olha para os 10 mandamentos, não terás outros deuses diante de ti, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Todos esses mandamentos, eles não são agora mais um peso para nós, porque ele não nos condena, porque Cristo morreu, para que nós pudéssemos agora obedecer essa lei, não por medo, mas por gratidão. Você passa a amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, por deleite, por prazer. Você passa a ver Deus como o fim principal. Você passa a ver o seu próximo como a extensão do seu amor a Deus. Por fim, queridos irmãos, no último versículo, o apóstolo Paulo diz que, despojados os principados e as potestades, publicamente os expôs aos desprezos, triunfando deles na cruz. Aqui nós temos 3 importantes atos pelos quais Deus concede a seus filhos a alegria da salvação. Toda essa perícope nos ensina o perdão de pecados, a abolição da lei e o desarmamento dos principados, e tendo despojado os principados e autoridades de seus poderes. Esses principados e autoridades
São seres angelicais que são citados aqui, retratados como oponentes a Deus. É possível que essa afirmativa imediatamente precedente da anulação da lei como nossa acusadora impessoal possa ter levado a essa referência aos acusadores pessoais, a saber, os anjos maus, que acusam o povo de Deus de desobediência. Essa seria certamente uma transição muito natural e nos lembra a argumentação do apóstolo Paulo em Romanos 8. Aqui também, havendo salientado como a exigência da lei foi cumprida, o apóstolo Paulo pergunta: quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? Quem os condenará? Alguém diria que Paulo, conhecedor como era do Antigo Testamento, não inclui Satanás entre os seus acusadores pessoais? Como está descrito lá em Jó? É claro que as obras de Satanás e suas hostes, na tentativa de destruir os crentes, não está confinada à acusação. A vileza das hostes do mal aparece especialmente em quem primeiro tenta os homens a pecar e depois, havendo obtido o sucesso da sua sinistra empreitada, imediatamente acusam esse mesmo povo perante Deus, culpando-os dos mesmos pecados que eles, espíritos sinistros, urdiram. Ora, em meio a essa terrível guerra, os colossenses recebem uma palavra de conforto. É como se Paulo dissesse: vocês não precisam temer as hostes do mal, pois em princípio a batalha já foi ganha para vocês. O próprio Deus desarmou estes principados e potestades. Ele não nos resgatou do domínio das trevas? Ele não é o seu filho o cabeça de todo principado e autoridade? E não é verdade que os principados e autoridades não são mais do que criaturas criadas nele, por meio dele e com vistas para ele? Lembrem-se, pois, de que por intermédio deste mesmo Filho, Deus despojou estes principados e autoridades do seu poder. Ele os desarmou completamente. Não triunfou Cristo sobre eles no deserto da tentação? Não armou o homem forte expulsando os demônios, vez após vez, para prová-lo? Não viu ele a Satanás caindo do céu como um relâmpago, quando o diabo e suas hostes se estabeleceram no Getsêmani, ao Gólgota, ao Cristo não privou por sua morte vicária a Satanás de até mesmo um vestígio de base legal que pudesse firmar suas acusações? Não foi lançado fora o acusador dos irmãos, e isso não apenas por meio da morte vicária de Cristo, mas também por sua triunfante ressurreição, ascensão e coroação? Não é verdade? Pois que por meio destes grandes atos redentores, Deus expôs publicamente a esses poderes a desgraça, levando os cativos em vitória, acorrentados, por assim dizer, na sua carruagem triunfal. Sim, no Filho do seu amor e por meio dele, esse Cristo triunfante, Deus obteve a vitória sobre Satanás e sobre todas as suas hostes. E essa vitória é a alegria de vocês. Tudo de que vocês necessitam está em Cristo. O apóstolo Paulo aqui, ele está deixando claro para a igreja de Colossos que Cristo deve ser a maior de todas as alegrias, deve ser a maior de todas as esperanças, deve ser o maior de todos os deleites. Querido irmão, eu quero terminar meu sermão fazendo algumas implicações para vocês. Você tem colocado alguma coisa no lugar de Deus na sua vida? Você pode não ter um falso mestre ensinando que você deve ser salvo por regras, por adoração a anjos, por viver práticas moralistas, mas no seu próprio coração você tem que se perguntar: há alguma coisa mais importante do que Cristo? Será que Cristo de fato é tudo que importa para mim? Será que eu me deleito em Cristo
a ponto de abandonar todas as coisas para servi-lo? A você que ainda não conhece a Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu preciso te dizer, não há salvação fora de Cristo. Você pode imaginar que se um dia houver juízo final, você vai se apresentar diante de Deus e vai dizer: eu fiz tantas coisas boas que vão aplacar as coisas ruins, então tenha piedade de mim que eu quero entrar no céu. E Deus vai dizer: não é pela sua justiça que você é salvo. Você é salvo unicamente pela justiça do meu Filho. Hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite em que Cristo te chama a voltar-se para Ele. O Espírito Santo chama você para que você se arrependa dos seus pecados e volte-se para Cristo. Igreja do Senhor Jesus, não confie nas vãs sutilezas deste mundo, nas falsas filosofias. Cristo deve ser tudo o que importa. O que Ele fez, salvando o seu povo dos seus pecados, deve trazer uma imensa alegria e um grande regozijo, porque a sentença de morte que era contra você foi cravada na cruz. É lá, como John Owen disse, é na cruz do Calvário, onde há a morte da morte na morte de Cristo. A morte já não tem mais a sua vitória, e você pode se alegrar, porque o seu Cristo vive. E porque Ele morreu, a sua natureza pecaminosa também deve morrer. E porque Ele ressuscitou, você também deve viver de maneira obediente a este Cristo. Agora não para você apresentar-se como: olha, Senhor, como eu fui um filho obediente, então eu mereço ser salvo. Mas porque você reconhece que quem capacitou você a ser obediente foi o próprio Cristo, por meio do seu Santo Espírito. Ele te justifica e Ele te santifica. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você, querido irmão, querida irmã. Vamos mais uma vez em oração. Abaixe sua fronte, oremos ao nosso Deus. Pai Celestial, louvado seja o Teu santo nome. Oramos neste momento, pedindo pela Tua graça e pela Tua misericórdia sobre nós. Concede-nos força, Senhor, para que nós não possamos ser iludidos, enganados por aquilo que nos afasta de Ti, mas que a Tua palavra, que nos ensina sobre o verdadeiro Evangelho, possa nutrir a nossa alma, possa abrir os meus olhos para enxergar a Cristo como o meu bem maior, a maior de todas as alegrias que eu possuo. Eu peço essas bênçãos sobre cada um de nós. Fortalece-nos, nos dá a convicção de que precisamos do Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Eu convido os irmãos a ficarem de pé e louvarmos ao Senhor juntamente com a equipe de louvor em resposta à pregação da palavra do nosso Deus.